Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Irmãos, fácil não é, né? Não precisa ninguém falar que é fácil estar aqui com essa responsabilidade, né? É um compromisso muito grande, porque a palavra de Deus nos exorta que nós não podemos aumentar e nem diminuir a palavra de Deus, né? Então nós já começamos sabendo que é um compromisso muito grande, mas para a honra e a glória do nosso Deus foi-me dado esta oportunidade. Eu quero convidar a igreja para abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no qual aqui nós já ouvimos louvores, né? Palavras. E estamos hoje comemorando, né, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo nós que essa data é comemorada, né, no meio da semana vai ser, mas o culto foi promovido hoje e não é diferente, né? A data não muda. O que muda é que as pessoas mudam o fato e nós acreditamos e comemoramos o nascimento. Então esse texto, irmãos, eu fui despertado para estar lendo com os irmãos em Mateus, no capítulo 25, que vai falar um pouco, não do nascimento, mas vai falar da volta. Mas para ter a volta, tem que ter o nascimento, né? Tem que ter a vinda dele, se ele nunca veio, não tem como ele voltar, né? Então, vamos lá, sem perca de tempo. Mateus 25, nós vamos ler de 1 ao 13, se diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos o que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Irmãos, é um texto bem conhecido. Acredito que todos já ouviram esse texto. Os irmãos podem sentar, podem ficar à vontade. Eu acredito que todos que estão aqui presentes já ouviram esse texto. Mas não é por acaso que nós vamos ouvir ele mais uma vez. Porque a cada dia que nós ouvimos uma palavra, pode ser a mesma, mas ela vem diferente. O Espírito Santo de Deus, ele tem as formas de falar com cada um de nós. E aqui, irmãos, quando eu estudava esse texto, na semana passada até, foi-me dado a oportunidade e eu me escapei. Falei para o pastor que não daria certo, mas realmente não dava certo mesmo. É claro que porque às vezes também nós colocamos obstáculos. Nós criamos os obstáculos, muitas das vezes. Mas na semana passada estava um pouco bem mais gripado do que hoje, a correria também, o cansaço. E eu disse para o pastor que me poupasse. Então ele poupou na semana passada, mas esta semana ele me soltou a responsabilidade, assim como o evangelista Fábio, né? Amém, eu corri, mas não teve jeito. Então, irmãos, o que me traz aqui nesse texto, que o Senhor Jesus Cristo, ele falando em parábolas, né? E esse texto
falando de 10 virgens. Mas essas 10 virgens, irmãos, se trata, se nós meditarmos bem e olharmos no mundo que vivemos, a vida que vivemos, nós vamos trazer como se é uma festa de casamento, que aqui fala de uma festa de casamento. Mas no dia de hoje, quando alguém vai casar, ele convida as daminhas, né? As damas de honra. E aqui não é diferente. Estas 10 virgens eram 10 damas de honra. E é engraçado que eu estudando esse texto, e eu lembrei que uma certa época aconteceu isso na minha família. Minha sobrinha era a dama de honra de um casamento. E o casamento demorou a acontecer. E ela dormiu mesmo, pastor. Sabe, então não é à toa que às vezes nós deparamos com algo, principalmente dentro da palavra de Deus, que vai nos lembrar de algo que aconteceu. E para minha sobrinha acordar e conseguir fazer essa apresentação, mas foi muito difícil. Mas muito difícil, ela dormiu. Então aqui, quando eu vi esse texto, eu falei, meu Deus, fala comigo mais uma vez. Sabe por quê? Aqui então nós podemos tratar de crianças, né? Falar de crianças, damas de honras. E pode sim dormir. Aqui a Bíblia fala que 5 delas prudentes, 5 loucas, 5 estavam despercebidas. Mas nós tratando para nós, homens e mulheres maduros, adultos, como eu e você estamos. Porque nós falamos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós ouvimos aqui. Mas e agora para a volta do Senhor Jesus Cristo? Como eu e você estamos diante de Deus? Como está a minha bagagem? Como está a sua bagagem? O que é que você está carregando na sua bagagem? O que é que eu estou carregando? Como eu estou me preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo? Como você está preparado? Então, irmãos, esse texto, ele me trouxe esse despertamento para mim. Por quê? Quando a palavra de Deus nos mostra um texto como este, porque nós ouvimos muitos falar, o Senhor Jesus Cristo está voltando, Ele vai voltar. Mas também nós vemos muitas pessoas despercebidas para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque o falar é muito fácil. O difícil é eu cumprir. O difícil é eu fazer algo para provar que realmente eu estou esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Então aqui esse texto, irmãos, para nós, nesta noite, Ele está perguntando para nós. Ele está nos despertando para que nós devemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos andar despercebidos, irmãos. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. E a volta do Senhor Jesus Cristo é num piscar de olho. E nem eu e você sabemos o dia e nem a hora. E nós precisamos estar preparados para esse momento. Porque nós precisamos viver a nossa vida como se fosse o último dia nessa terra. O pastor esses dias até sorriu e comentou que eu orei e falei. Mas irmãos, nós precisamos orar e vigiar, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai voltar e nem que nós talvez vamos nos despedir dessa terra. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é o dono da vida e da morte. Ele é o dono da prata e do ouro. Então eu e você, como cristão, como homens de Deus, nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, não tem como pegar carona para a volta do Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Eu pego uma carona para ir para a igreja, para vir para a igreja. Eu pego uma carona para ir para o trabalho. Eu pego uma carona para ir no comércio. Eu pego uma carona aqui na rua. Mas para a volta do Senhor Jesus Cristo, para subir com Ele, não tem como eu pegar carona. Eu posso ser despertado pelo meu irmão. Ele pode me ajudar com uma palavra de incentivo para eu me preparar. Mas se ele subir e eu não estiver preparado, não tem como eu pegar uma carona com ele. Nós não conseguimos fazer isso, irmãos. Então o que nós devemos fazer é preparar, é vigiar e orar sem cessar.
E continuar lembrando e pensando que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. E Ele vai voltar. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: mas desde que eu nasci já falavam que Jesus vai voltar. Se você ouviu, não é mentira. Ele ainda não voltou, mas falta muito pouco. Falta muito pouco, porque as profecias estão se cumprindo. De Gênesis a Apocalipse, se nós estudarmos, nós vamos ver que falta muito pouco para o Senhor Jesus Cristo voltar. Porque muito pouca profecia já se cumpriu na terra. Então, irmãos, não adianta eu sair da minha casa e vir aqui ocupar um lugar. Não adianta nós fazermos isso. Não adianta nós simplesmente virmos aqui e voltar vazios. Nós precisamos vir para a casa do Senhor com o intuito de estarmos cada dia nos preparando mais. Quantas pessoas, irmãos, que andam despercebidos, saem de suas casas, simplesmente dizendo assim: eu vou à igreja hoje para cumprir um dever. E eu e você, que saímos de casa pensando assim, que vamos para cumprir um dever, para estar lá, para o pastor me ver, para o meu irmão me ver, ou eu rever alguém. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou me preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo? Eu preciso de vir, buscar a presença do Espírito Santo. Eu preciso sair de casa para trazer o meu coração para receber o que Deus tem e para você. Nós precisamos estar realmente, irmãos, firmes na palavra do Senhor. Porque não adianta nós brincarmos de sermos crente. Não é tempo mais também de pouparmos as palavras, as verdadeiras palavras. Não é mais tempo, irmãos. Porque nós não podemos poupar. Como eu disse no início, a Bíblia nos exorta que nós não podemos aumentar e nem diminuir. Mas nós também não podemos deixar de falar a verdade. Porque se nós deixarmos de falar a verdade, nós vamos ser cobrados. E nós podemos ouvir. Eu vou ler o último versículo que eu li, né? O 13, né? Do 25. O versículo 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Volto, do 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então não é eu que falo, é a palavra de Deus é que fala. Que nós precisamos estar preparados para nós não ouvirmos esta palavra. Por isso que não adianta nós sairmos de casa simplesmente para ir à igreja. Porque é triste, irmãos. Todos nós às vezes agora queríamos estar em casa, tranquilo, deitado no sofá, descansando, porque amanhã já é segunda-feira. E a vida aqui não é fácil para ninguém. Como o evangelista Walter mesmo já mencionou. Mas, irmãos, então nós queríamos às vezes estar lá. Mas aí nós simplesmente sair e vir aqui, vai resolver alguma coisa? É melhor nós continuarmos mesmo lá. Porque nós precisamos vir com a convicção que nós estamos servindo ao Deus verdadeiro e estamos vindo cada dia buscar mais e esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Nos preparar. Porque Ele está voltando. Ele está voltando. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas Ele está voltando. E eu e você, o que é que nós temos feito para a volta, para o encontro do noivo? O que é que nós temos feito? Nós temos realmente buscado o Senhor com sinceridade, com todo o nosso coração? Ou nós estamos sendo mais um que estamos nos enganando a nós mesmos? Porque quantos que estão se enganando a si mesmos? Porque nós não conseguimos e não tem como enganar o nosso Deus.
E quando se fala da palavra de Deus e da volta do Senhor Jesus Cristo, irmão, é uma cobrança bem mais forte. Mas é coisa real. Porque nós primeiramente devemos agradecer a Deus. Porque ai de nós, que se não fosse o Senhor Jesus Cristo nascido e morrido na cruz do Calvário. Ai de nós. Então ele nasceu, morreu, e ele foi para o Pai. E a palavra de Deus disse que ele está preparando um lugar para mim e para você, ao lado do Pai. Ele está preparando. Eu irei e preparei-vos lugar, e virei outra vez, e levarei para mim mesmo. A palavra de Deus diz. Então, se você quer morar no céu, prepara para que o Senhor Jesus Cristo volte e nos encontre na presença dele. Bem? Quando nós voltamos aqui um pouquinho em Mateus, no capítulo 24, a palavra de Deus se confirmando, nós vamos ler o versículo 43 e 44, que se diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse que à vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós percebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, irmãos, é uma palavra que é a pura verdade. Eu, como pai de família, e você, como pai de família, se soubesse a hora que o ladrão bateria na porta da sua casa, você estaria lá com um pedaço de pau esperando ele. Ou você trancava a sua porta bem trancada para que ele não entrasse. Qual de nós que não vamos proteger a nossa família? Qual de nós? Se tratando espiritualmente, irmãos, é o que nós deveríamos fazer, que devemos fazer, é trancar a porta para que ele não entre. Mas se eu for falar como homem carnal, eu vou falar isso, eu vou preparar um pedaço de pau. Porque eu tenho que ser muito homem para defender a minha família. E é por isso que Deus nos colocou como chefe de família, para nós honrarmos o nosso dever e o nosso compromisso. E como cristão, é buscar a face do Senhor Jesus Cristo e pedir Ele para nos guardar e nos preparar, porque nós não sabemos o dia e a hora que um ladrão vai nos atacar. Pode nós sermos surpresos por um ladrão, porque somos homens. E a palavra de Deus diz também que enquanto nós estivermos com os pés na terra, nós somos sujeitos a estas coisas. Porque o sol e a lua, né, a sombra e a chuva, ela é para o ímpio e é para o justo. Então as enfermidades também dessa terra, as coisas más, pode também acontecer com nós, irmãos. Não é porque nós servimos a um Deus verdadeiro que nós estamos livres destas coisas. O Senhor, Ele tem nos guardado, tem nos livrado e vai continuar nos guardando. Mas se for pela permissão dEle, assim como Ele fez com Daniel e seus amigos ali na cova dos leões, na fornalha de fogo, Ele vai acontecer. Pode também que o ladrão vai bater na porta da sua casa e não vai conseguir entrar. Mas nós precisamos ser vigilantes. E quando se trata do reino de Deus, não é diferente. E é aí que nós precisamos mesmo estar preparados. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele volta. E então eu posso estar aqui tranquilo, levando a minha vida calma, lentamente. Hoje não deu certo, amanhã vai dar certo. Pô, não, esse negócio de ser crente não está bom, eu vou desistir. Eu posso pensar, eu posso fazer, eu posso agir. Mas podemos ser surpreendidos com a volta do Senhor Jesus Cristo.
É por isso que é melhor nós firmarmos os nossos pés na rocha. Firmarmos os nossos pés em Cristo. Para que nós não venhamos desperceber. Que o Senhor Jesus Cristo possa voltar a não encontrar nós despercebidos. Porque, irmãos, é muito fácil nós estarmos despercebidos. Porque os dias desse mundo são maus, tantas coisas acontecendo. E quando nós olhamos para um lado e para outro, nós só escutamos e vemos notícias ruins. E se nós estivermos um pouquinho meio devagar, é perigoso nós passarmos direto e deixar de ser devagar e ser muito rápido com as coisas deste mundo. Porque o inimigo, ele não quer eu e nem você na presença do Senhor Jesus Cristo, não. Ele vai fazer de tudo para nos desviar o nosso foco, o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos um manual, um mapa, que é a palavra de Deus. E nós não podemos descuidar nem um pouquinho. Porque se nós esquecermos de olhar para o alvo, de olhar para a direita ou para a esquerda, nós podemos deixar o nosso foco. Eu não quero deixar o meu foco. E eu aconselho e convido a todos vocês que não deixem o foco. Porque o foco é Cristo. Não deixe. Por mais que esteja difícil, por mais que tem lutas, tem tribulações, dificuldades, mas não desista. Não desista. Porque se você desistir, vai ser pior. Eu estive conversando com o presbítero Job ontem, mas o irmão Ricardo, mencionando alguns fatos, algumas coisas. Irmãos, eu não sou diferente de nenhum de vocês. Mas para a honra e a glória de Deus, eu sou um homem que eu tenho muitos testemunhos da minha vida. E eu busco em Deus para mim não desistir. Porque eu sou uma pessoa que o Senhor Jesus Cristo me tirou da mão do diabo. Porque ele queria me matar. Eu senti que o inimigo ia me matar por os últimos dias que eu vivi no mundo. Eu estava conversando com ele, falando isso. E eu vou falar para vocês, eu oro a Deus todos os dias e peço para ele que tenha misericórdia de mim. Assim como ele teve lá naquele último dia. Quando eu pedi para ele, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Que se o Senhor não tiver misericórdia de mim, o diabo vai me matar. Irmãos, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. E eu vou falar para vocês, não é fácil não. Não é fácil não. É só pela honra e a glória de Deus e a misericórdia dele para te tirar você das garras do inimigo. Porque quando o inimigo quer levar, ele faz de tudo, de tudo. E o ser humano fica cego. Cego. Não consegue enxergar. Eu fiquei 15 dias cego, dominado pelo diabo. Aí minha esposa aqui, ela não deixa eu. Ela é testemunha. 15 dias. E eu não conseguia entender o que passava na minha vida. Eu não conseguia. E após esses 15 dias, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo, você está endemoniado. Eu não estou falando isso aqui, irmãos, para contar vantagem, para dizer, não, eu estou aqui porque o Espírito Santo de Deus me incomoda para falar isso com a igreja. E eu disse para Deus, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu estou mesmo endemoniado. Eu aceitei que eu estava endemoniado, porque se eu não tivesse aceitado, ele tinha me matado mesmo. E quando eu aceitei que eu estava endemoniado, eu disse para Deus, tem misericórdia de mim, num quarto de hotel. Tem misericórdia de mim que o inimigo vai me matar. E a partir de hoje eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, isso tem 17 anos. Eu não pretendo desistir. Eu não pretendo. E eu falo com vocês também. Não desista.
Sabe por quê? Porque no momento que eu e você desistir, pode ser o segundo que ele precisa para acabar com a minha e a sua vida. É um segundo. Mas também quando nós vamos lá em Lucas para confirmar esta palavra, Lucas no capítulo 12, versículo 39 e 40. E 40, Lucas 12 diz assim: sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar a hora que nós não imaginamos. Então, quando você não imagina a qual momento acontece, mas você sabe que vai acontecer, o que precisamos fazer? Todos nós acho que sabemos, né? Estar atento, vigiar, né? Porque a qualquer momento vai acontecer. Não é surpresa. Vai ser surpresa o dia e a hora. Mas não é surpresa a volta do Senhor Jesus Cristo para ninguém. Porque as igrejas estão anunciando. A palavra de Deus anuncia que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. Então não é surpresa. Mas é algo que nós não sabemos o dia e nem a hora. Então é bom nós nos cuidarmos mais, vigiar mais, nos preparar mais, para que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nós possamos estar aqui como igreja, para nós subirmos junto. E se o Senhor Jesus Cristo também resolver recolher a minha vida ou a sua, que eu não sei quem é que vai primeiro, mas que nós também possamos, né, morrer aqui nessa terra, mas viver eternamente. Eu falo com a minha esposa todos os dias lá, esses dias para trás, ela falou, você fica brincando. Eu falei, não estou brincando não. Esses dias para trás, eu falei, eu vou morrer. Eu falei para ela, eu vou morrer. Ela falou, você fica brincando. Eu falei, sim, não, filho, eu não estou te falando a hora nem o dia, mas eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas não é mentira, eu vou morrer. Mas irmãos, a Bíblia nos exorta que nós precisamos viver assim, pensando que é o último dia. Às vezes eu brinco com as pessoas e eu falo assim, rapaz, que bom que o homem não tem poder para adivinhar. Eu principalmente sou uma pessoa de natureza bem difícil. Jamais eu poderia ter um dom de adivinhação. Jamais. Misericórdia, né? A minha esposa já falou, misericórdia, viu? Ela conhece bem. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós como homens, eu acredito que se nós tivéssemos o dom de adivinhação, nós faríamos muita coisa mal, porque o nosso coração é mau. Nosso coração. Nós faríamos muita coisa mal, porque nós sabíamos a hora que nós íamos morrer, a hora que o Senhor Jesus Cristo ia voltar. E a Bíblia diz que aquele que confessar, né, o seu coração e crer, será perdoado. A Bíblia diz que só não tem perdão a blasfêmia do Espírito Santo, não é? Então, se nós adivinhássemos, nós íamos fazer muita coisa errada, de menos blasfemar. Depois nós nos converteria, arrependia. Então, Cristo, sabendo do meu e do seu coração, Ele não deu o poder de adivinhação ao homem, para saber o dia e a hora que Ele vai voltar, ou o dia que vai morrer. Isso é interessante, irmãos. E eu gosto de brincar, mas isso aqui é coisa séria. Isso é coisa séria. E nós precisamos ser assim. Cada dia, viver
Eu disse para uma pessoa, uns certos dias atrás, em uma brincadeira, e ele falou algo que, não vou dizer me ofendeu, porque para me ofender a pessoa tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom, até ele me ofender. Mas ele me falou algo que eu entendi assim, que ele estava desconfiando da minha crença, da minha fé em Cristo, por uma brincadeira, coisa boba, simples. Mas graças a Deus o Senhor me deu uma palavra para falar para ele assim: ei, se eu precisar mentir por esse assunto, eu não preciso servir mais a Deus. Irmãos, não precisamos. Então nós podemos brincar, mas nós não podemos mentir. E coisa séria nós precisamos falar, coisa séria. Agora, mentir não vem de Deus, porque o pai da mentira é o diabo. E eu creio que aqui ninguém é filho do diabo, misericórdia. Todos nós somos filhos de Deus, porque nós nos confessamos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E a Bíblia diz que o homem é criatura de Deus, até ele se converter. Mas quando ele se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Amém? E eu tomo posse, eu sou filho. Para nós encerrarmos, eu vou ler um texto aqui, rapidinho, um versículo só, como uma meditação. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E diz assim: perseverar em Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis, permanecer nele e fazer a sua vontade, nos faz receber nossa grande recompensa, a salvação. Não abra mão de confiar em Deus e em seu modo de agir. Persevere até o fim e você verá o quanto valeu a pena. Amém, irmãos? Eu convido o grupo de louvor para estar apresentando o hino. Irmãos, então, por mais que esteja difícil, mas não desista, porque no fim você vai ver que valeu a pena a servir ao Senhor Jesus Cristo. E só a Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos ouvir o grupo de louvor? Esse hino, quando as irmãs cantaram, tocaram, e eu senti ali algo de Deus, porque Ele fala da nossa mensagem, né? A igreja coloca de pé fazendo um louvor? Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Acontecerá. Igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Amém, né, meus irmãos? Como a palavra de Deus disse, né?
que nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo, para nós não sermos surpreendidos e encontrados de surpresa. Assim, o louvor, em breve o Messias virá. E que seja assim na minha e na sua vida. Que o Messias volte e nos encontre firmes, inabaláveis.